Olá pessoal, eu sou Rodrigo Fonseca, sócio proprietário do restaurante Tastevan há 32 anos em Belo Horizonte. Nós vamos falar aqui sobre escolhas de vinhos com harmonizações. Quando uma pessoa entra numa loja do Super Nosso, vai se dar conta de que existem centenas de vinhos à sua escolha. Isso pode ser um fator de intimidação para vários consumidores. Então, nós vamos aqui procurar mostrar uma maneira de escolher os vinhos e harmonizar com os pratos que o consumidor estiver querendo fazer em casa. Existe uma certa distinção que merece ser observada. Os vinhos do Velho Mundo, da Europa, em geral, eles são reconhecidos pelas regiões de origem. Já os vinhos do Novo Mundo são reconhecidos por ostentarem nos rótulos, principalmente a uva, a variedade de que são elaborados. A região da Europa, a pessoa passa a conhecer à medida que vai degustando vinhos. Todo mundo já ouviu falar de Bordeaux, de Rhône, de Alentejo. São as regiões produtoras de vinho, onde os vinhos são regulados na maneira de serem produzidos para ter um certo gosto da região. Já os vinhos do Novo Mundo preferiram colocar no rótulo as castas. Aí o consumidor vai construindo o seu arquivo, a sua memória com as diferentes variedades de uva. É claro que, dependendo do clima e da região onde for cultivado, o Cabernet Sauvignon pode adquirir gostos diferentes. Isso é muito bom saber. E, além disso, a gente frisa que não é a variedade nem a região que vão determinar a qualidade do vinho. O que vai determinar a qualidade do vinho é o cuidado que o produtor teve ao cultivar e ao processar as uvas. Suponha então que você queira um vinho leve, fresco e entre numa adega e se dê conta de que existem centenas de opções. Pode procurar a ajuda do sommelier atendente e uma das opções que certamente ele oferecerá será de vinhos verdes portugueses. O que é o vinho verde? Vinho verde significa que ele vem de uma região chamada região dos vinhos verdes. Pode ser branco, pode ser rosé e pode ser tinto. Mas no Brasil, a nossa tradição aqui de consumir esses vinhos verdes há muitas décadas é principalmente dos vinhos brancos. Praticamente não existem os rosés e os tintos disponíveis no nosso mercado. Mas existe uma grande variedade de vinhos verdes brancos. Então, nós escolhemos aqui 3 vinhos verdes brancos de um mesmo produtor. Como que a gente vai diferenciar um de outro? Como eles são de um mesmo produtor, certamente o preço vai ser um indicador de nível de qualidade. Então, nós temos o vinho mais básico, que é o Estreia branco, vinho verde Estreia branco. Nós temos um segundo vinho, um degrau acima, que é o Estreia Alvarinho Loureiro. São 2 das castas permitidas na região do vinho verde. E nós temos aqui um Alvarinho 100% de uva Alvarinho e reserva. Isso já significa que é um vinho mais especial, porque a Alvarinho é a uva mais importante, a uva na região do vinho verde de melhor conceito. Existem mais de 10 uvas permitidas. Então, este aqui é uma mistura de uvas e tem um teor alcoólico de 11%. Este aqui já tem um teor alcoólico um pouco maior, de 12%. Este aqui já tem um teor alcoólico de 13. Só o teor alcoólico não é definidor da qualidade. Mas, como este aqui é um vinho reserva, certamente feito com uvas mais bem cultivadas, com maior cuidado no vinhedo, ele atingiu um teor alcoólico maior um pouco. Este aqui intermediário e este aqui um vinho mais genérico da região dos vinhos verdes.
O vinho verde tem uma característica, ele pode ter um pouquinho de gás, ele pode ter um pouquinho de açúcar. Por quê? Nós estamos atrás de um vinho leve e fresco. O frescor do vinho é dado pela sua acidez. É uma região de vinhos ácidos. Às vezes, para compensar essa acidez, é colocado um pouquinho de açúcar residual no vinho. É o caso deste mais básico, que é um vinho que tenta agradar ao público mais amplo possível. Ele tem um pouquinho de gás, ele tem um pouquinho de açúcar e tem um teor alcoólico mais baixo. Nós provamos aqui o Estreia Alvarinho Loureiro. Já é um vinho seco, com um pouquinho de gás, dá aquela sensação de agulha na boca e tem grande frescor, uma pureza de fruta muito grande. Esses vinhos com grande frescor, em geral, lembram frutas brancas, tipo maçã verde ou pera, e ele não tem aquela persistência ou complexidade, persistência muito grande ou complexidade na boca. Nós estamos atrás de uma coisa leve, mais frutada, fácil de beber. Então, este aqui já é um vinho muito bom, que pode ser acompanhado pelos tiragostos ali naquela conversa antes de uma refeição e também com peixes ou camarões feitos de uma maneira mais simples, grelhados com um pouquinho de azeite, um pouquinho de ervas. Numa ocasião mais especial, onde se queira prosseguir com um prato mais elaborado de peixe, com um molho mais cremoso, pode ser usado o alvarinho. Então, são 3 vinhos muito agradáveis e que, por ser o Brasil um país tropical, um vinho leve e refrescante tem um espaço muito grande. É uma pena os consumidores ainda não terem consagrado o vinho verde, cuja exportação aumenta para diversos países no momento, e é um vinho delicioso de se beber como vinho leve e refrescante. Prosseguindo numa refeição, se a pessoa quiser um vinho com maior concentração e mais intensidade, nós escolhemos aqui um vinho do Novo Mundo, um vinho Chardonnay argentino. Por que do Novo Mundo? Em geral, as regiões vinícolas do Novo Mundo têm um clima mais quente, o que faz as uvas amadurecerem mais, melhor e com um teor alcoólico ligeiramente mais alto. Então, a gente já pode esperar de um vinho de Novo Mundo mais concentração e um pouco mais de potência e um teor alcoólico mais elevado. É o caso deste aqui. Ele não é o vinho básico da vinícola, ele é um vinho já nível de um reserva e foi fermentado em barricas de carvalho. O vinho recebe aromas e sabores das barricas de carvalho, mas esse sabor que ele recebe ao ficar em contato com as barricas de carvalho não pode ser mais intenso que o sabor da fruta. Então, o Piedra Negra Reserva Chardonnay é um vinho argentino, clima mais quente, maior concentração. Ele vai bem com peixes, frutos do mar, num preparo de um molho preparados com um molho mais cremoso, uns temperos um pouco mais fortes. Ele vai bem com massas variadas, ele vai bem com galeto, com frango assado também e com carnes de porco. Se a pessoa como o vinho foi fermentado em barricas de carvalho, o sabor do carvalho aqui é sutil, mas é perceptível. Uma outra característica desse vinho é ter a tampa de rosca metálica. Isso faz com que o vinho preserve durante muito tempo, se guardado em casa ele envelhece muito lentamente. Então, é um vinho que pode ser guardado durante muito tempo, mas já está pronto para ser bebido agora. Como alternativa, um outro vinho argentino, este aqui um pouco mais potente, esse álcool de 13,5, esse de 14,5, então ele tem fruta mais madura possivelmente e ele é mais concentrado também, só que este aqui não passou por tratamento em barricas de carvalho. Então, são 2 opções interessantes de vinhos potentes e que podem acompanhar esses pratos que eu já mencionei. Para escolher vinhos tintos,
a gente tem também muitas diferenças entre eles. Tanto as regiões produzem vinhos, como já mencionei, com gostos diferentes, como as uvas também, que são usadas na produção do vinho. Então nós fizemos aqui a opção por 2 vinhos contrastantes. Um vinho menos tânico, menos ácido, com boa fruta, que a gente considera assim mais fácil de beber. E um outro vinho mais ácido, com taninos, com um frutado mais discreto, que vai acompanhar outros tipos de prato. Para o vinho menos tânico e menos ácido, foi escolhido um Antaquari Carmener. Carmener é uma uva que, originária de Bordeaux, não amadurece tão bem na região de Bordeaux, que tem um clima mais temperado, mas se deu muito bem em várias regiões do Chile, que tem um clima mais quente. Então, ela amadurece bem no Chile, perde aquele verdor que ela tem em regiões mais frias e dá um vinho com menor acidez e com taninos muito suaves, que vão agradar a um certo tipo de público e que podem, os vinhos podem ser consumidos com, de novo, galeto, frango, carne de porco, algum bacalhau, por exemplo, carne branca de gosto mais forte, carnes com algum tempero agridoce do tipo oriental, que leva vinagre e açúcar na sua preparação, combinam bem com um vinho de acidez mais moderada como esse. Quais seriam as alternativas? Da mesma marca Antaquari, a gente tem um Pinot Noir. Pinot Noir tem um pouquinho mais de acidez, mas a mesma delicadeza de taninos e a fruta também muito presente e gostosa, mas de um perfil de fruta diferente do Carmener. E se a gente quiser um vinho com um pouquinho mais de acidez, mas de novo com não muitos taninos, a gente tem um Barbera d'Asti italiano. Esses vinhos se dão muito bem com massas, com molho de tomate e algumas outras preparações. Para contrastar com esses vinhos, então, nós temos aqui vinhos mais tânicos e mais ácidos. Nós vamos começar com um Chianti. Chianti é um vinho que é conhecido da maioria dos consumidores, é uma região, né, que dá nome ao vinho, conhecida da maioria dos consumidores. É um vinho com história muito grande, é uma das regiões demarcadas mais antigas do mundo, desde do século XVIII, pelo menos. E a uva que predomina na região do Chianti é a Sangiovese. A Sangiovese, ao contrário da Carmener, é uma uva que tem mais taninos, maior acidez, não tem um frutado tão forte, tem um frutado mais discreto, a gente percebe aqui muito nitidamente, principalmente cereja, tem alguns sabores ligeiramente terrosos. Quando a gente pensa num Chianti, a gente pensa numa bisteca alla fiorentina, que é uma carne, em geral, servida mal passada, uma carne de uma boi ou vaca de raça chianina, típica da Toscana também, faz uma combinação, esses vinhos que têm mais tanino e mais acidez fazem uma boa combinação com carnes com certo teor de gordura e carnes suculentas ao ponto ou mal passadas. Agora, como opções a um Chianti, a gente tem, da mesma Itália, a gente tem o Montepulciano d'Abruzzo. As características da uva Montepulciano d'Abruzzo são muito semelhantes à uva Sangiovese, ácida, tânica e com sabores frutados discretos e alguma coisa terrosa. Passando para a França, a gente tem a região de Cahors, onde predomina a uva Malbec. A uva Malbec, em Cahors, sua origem, diferentemente da região de Mendoza, em Cahors os vinhos são mais ácidos e mais tânicos. Na Argentina, pelo clima mais quente, os vinhos são pouco tânicos e muito frutados e menos ácidos. Mas com qualquer dessas 3 opções, aqueles pratos de carnes vermelhas, carnes mal passadas, pato, cordeiro também, fazem muito boa combinação. Espero que vocês possam variar, experimentar esses vinhos, comparar um com os outros. Espero que
divulguem esse nosso vídeo e assistam também as outras apresentações dessa Feira de Vinho do Super Nosso, em 2020, virtual. Saúde para todos.